Saudações, gente bonita, em Goiás, 12 horas e 30 minutos, Mestre Leider aqui falando. O que é chamada África Branca ou Norte da África? Corresponde aos países entre o Saara e o Mediterrâneo. Na foto você está vendo os egípcios mais egípcios que podem existir, os coptas. E nessa aqui uma mulher berbere, pessoas da África Branca. Mas antes é bom deixar claro que não estamos considerando os colonialistas, imperialistas, racistas da África do Sul, sejam eles africânderes ou de língua inglesa. Nosso assunto vai ser a África Branca. Nós já fizemos vídeos de 1 minuto sobre 2 países da África Branca. O Marrocos, no extremo noroeste, entre o Mediterrâneo e o Atlântico, e o Egito, no extremo nordeste, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Faltam ainda a Tunísia, a Argélia e a Líbia. Bom, pode soar estranho o termo África Branca, mas a presença de populações de origem asiática na África é muito antiga. Quando eu falo repetidas e reiteradas vezes, o Egito é uma civilização asiática. E aí não é uma questão de origem étnica, genética, tipo Marrocos, onde teve a Mauritânia, a Tunísia, onde teve Cartago, a Líbia, onde teve a própria Líbia e os Garamanches, tem origem asiática, mas são civilizações africanas, brancas. E o Egito, bom, ele também tem origem asiática, mas por que não é uma civilização africana, como as civilizações berberes mais a oeste? Porque a escrita veio a partir da Suméria, a agricultura veio a partir do Levante, a domesticação de animais veio também do Levante e da Arábia, caso do camelo, e do boi, né, do Irã. Então, a cultura egípcia é essencialmente uma cultura asiática transplantada para a África. E nem tão africana assim, porque o Moab, né, o Sinai é asiático. Lá se desenvolveu a escrita moabita. Mas as origens africanas, do ponto de vista geográfico, e asiáticas, do ponto de vista genético, cultural, civilizacional, do Egito, são ainda mais profundas. Nesse vídeo eu quero falar sobre isso. As origens asiáticas ou até europoides do norte da África, certo? Vamos ver lá. O que nós falamos, lembrando, está tudo embasado em vasto conhecimento científico contemporâneo, ou seja, que diferente daquelas teorias propostas décadas atrás, estão embasados na genética, né? Na datação por carbono 14, na mais moderna pesquisa arqueológica e antropológica. Eu não estou desfazendo, gente, pelo amor, da África Negra, de forma alguma. A questão é que, por menos que seja popular, a realidade dos fatos é a realidade dos fatos. É muito importante a gente trabalhar com a verdade, porque é ela que liberta. O pai da mentira é outro. O pai da mentira são essencialmente o diabo e o capitalismo. Mas, né? E os seus instrumentos, imprensa, mídia, Estado, 150 mil anos atrás. Identitários. Quando eu falei do Marrocos, eu falei que originalmente então, o povo que habitava nós vamos falar um pouco sobre a África Branca. Em última análise, eles têm origem subsaariana, como todas as pessoas da humanidade. Eles surgiram na África. Eles dispersaram-se da Etiópia através do Sahel e do Lago Tchad e das zonas úmidas do Saara.
mais de 150 mil anos atrás. O que é o Eteriano? É uma indústria de ferramentas de pedra da Idade da Pedra Média, ou Paleolítico Médio, centrada no norte da África, da Mauritânia ao Egito. Então, originalmente, quem vivia no norte da África? A cultura eteriana. Ok. Mas ela também é encontrada em Omã até o deserto de Thar, na fronteira da Índia com o Paquistão. As primeiras datas do Eteriano são de 150 mil anos atrás, no sítio de Ifri Namar, no Marrocos. No entanto, a maioria das datas iniciais agrupa-se em torno do último interglacial, entre 150 e 130 mil anos atrás, enquanto o norte da África, repare, norte da África, começa a melhorar. Esse Eteriano desapareceu há cerca de 20 mil anos. Gravem isso é muito importante. No Saara, que é o que nos interessa, os Eterianos acampavam perto de lagos, rios e nascentes. Lembre-se que no Pleistoceno o Saara era muito mais úmido do que é hoje. E se dedicava à caça de antílopes, búfalos, elefantes e rinocerontes. E também alguma coleta. Eu vou deixar um mapa de como era a norte da África, a região do Saara, esses milhares de anos atrás. É rapidinho. Dando continuidade, estudos sugeriram que o rafting, o que é rafting? É colocar uma ferramenta com um cabo, encabar. Era generalizado, talvez para manter a flexibilidade da face em um ambiente fortemente estacional, com estação seca pronunciada. Raspador, faca e pontas de lança parecem ter sido quebrados, o que sugere uma ampla gama de atividades que foi facilitado por avanços tecnológicos. É provável que os recursos vegetais também tenham sido explorados. Embora ainda não haja evidências diretas do Eteriano, o processamento de plantas é evidenciado no norte da África há 182 mil anos. Em 2012, uma faca de osso de 90 mil anos foi descoberta na caverna de Dar el Sultan, que é basicamente feita de costela de um animal do tamanho de um boi. Como resultado de um evento de hiperaridificação do deserto do Saara, que ocorreu perto da glaciação Würm na Europa, ou seja, o Saara ficou só areia, o norte da África ficou só areia, e a Europa só gelo, os caçadores-coletores eterianos podem ter migrado para a África tropical e África costeira, preste atenção. Mais especificamente, em meio ao processo de aridificação MIS5 e as mudanças climáticas regionais do MIS4, no Saara e no Sahel, os eterianos podem ter migrado para o sul, para a África Ocidental, certo? Por exemplo, Mauritânia, Senegal, por aí vai. Devido à difusão arqueológica da cultura eteriana e à difusão linguística da cultura Níger-Congo, por exemplo, as línguas da costa atlântica do Senegal e do Cordofão no Sudão, Fleming indica que possivelmente o filo linguístico nilo-saariano é derivado da área cultural ateriana. Em resumo, os primeiros habitantes do norte da África eram de pele preta, eram negros. E, basicamente, tudo indica que são hoje os povos nilo-saarianos. Eu vou mostrar duas fotos aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. Bom, nós vimos que esses povos eterianos foram substituídos no Marrocos 20 mil anos atrás pelos Iberomauros, que parecem ter surgido na época do último máximo glacial, em algum ponto entre 25 e 23 mil anos atrás. E essa cultura durou até o Holoceno, cerca de 11 mil anos atrás. Agora prestem muita atenção. Na Argélia, na Tunísia e na Líbia, mas não no Marrocos, a indústria iberomauro foi substituída pela cultura capsiana, cujas origens não são claras. Acredita-se que o capsiano tenha se espalhado para o norte da África vindo do Oriente Próximo, ou seja, do Oriente Médio, da Ásia, ou tenha evoluído a partir do ibero-mauriciano. No Marrocos e na Argélia Ocidental, o ibero-mauriciano é sucedido pela cultura cardial, após um longo hiato. Então nós vimos, e já havíamos falado também sobre o Egito, que as origens do Egito, do povo egito, são o Levante, igual Palestina, Jordânia, Líbano, Síria e Península Arábica, também de origem asiática. Então nós estamos vendo que a maior parte do norte da África
foi colonizado por asiáticos. Mas nós vimos o quê? Que no Marrocos e num pedaço da Argélia, os ibero-mauricianos não foram substituídos pelos capsianos, mas sim pela cultura cardial. Vamos falar um pouco dela. Analisando restos mortais de 6 pessoas dessa cultura enterradas na Espanha entre 5.470 e 5.520 antes da Era Comum, ou seja, uns 7.500 anos atrás, há 6 amostras de DNA mitocondrial extraídas, ou seja, eram mulheres, pertenciam aos haplogrupos maternos K1A2A, X2C, H4A1A, H3 e K1A4A1. Os autores desse estudo sugeriram que os cardeais e os povos da cultura cerâmica linear eram descendentes de uma população agrícola comum nos Balcãs. Opa! Quer dizer que os habitantes do Marrocos e da Argélia Ocidental vieram da Europa, dos Balcãs, que posteriormente migrou mais para o oeste, para a Europa, ao longo da costa mediterrânea e do Danúbio, respectivamente. Entre as populações modernas, descobriu-se que os cardeais são mais estreitamente relacionados com sardos e bascos, ou seja, paleo-europeus. Os cardeais ibéricos carregaram uma notável ascendência de caçadores-coletores. Essa ancestralidade de caçadores-coletores era mais semelhante dos caçadores-coletores orientais do que aos caçadores-coletores ibéricos, e parece ter sido adquirida através de uma expansão cardial na Península Ibérica. Como eles navegavam, faz todo sentido atravessar o Estreito de Gibraltar e chegar no Marrocos e posteriormente na Argélia. Fernandes encontrou vestígios de afinidade genética materna entre as pessoas da cultura cerâmica linear e da cerâmica Cardium, com povos anteriores do Neolítico, pré-cerâmica do Oriente Próximo, ou seja, com os ancestrais dos natufianos. Provavelmente a cultura Quebarã, que é um ancestral comum, portanto, de todas as populações do norte da África e dos levantinos, que inclui, por exemplo, os cananeus e, portanto, os hebreus e, portanto, os israelitas. De toda forma, há um forte componente Cro-Magnon nas populações que se dirigiram ao Marrocos e ao oeste da Argélia. Vamos falar um pouco sobre os Cro-Magnon. Eles foram os primeiros humanos modernos que se estabeleceram na Europa, migrando desde a Ásia Ocidental, ocupando continuamente o continente desde 56.800 anos atrás. Mas durante um período de muito gelo, glaciação, vermes, foram praticamente extintos. De toda forma, eles interagiram e cruzaram com os neandertais indígenas, né? Por isso que os europeus têm sangue neandertal, da Europa e da Ásia Ocidental, que foram extintos entre 40 e 35 mil anos atrás. A primeira onda de homens modernos da Europa, no Paleolítico Superior inicial, não deixou nenhum legado genético aos europeus modernos, como a gente falou. No entanto, a partir de 37 mil anos atrás, uma segunda onda conseguiu formar uma única população fundadora da qual descenderam todos os Cro-Magnons e que contribuiu com a ancestralidade dos europeus atuais, mas não apenas dos europeus, dos povos do Oriente Médio e do norte da África. Presta atenção nesse ponto. Ok. Como eram esses Cro-Magnon? Eram anatomicamente semelhantes aos atuais europeus, asiáticos, ocidentais e norte-africanos. Mas eram um pouco mais robustos, tinham cérebros maiores, rostos mais largos, sobrancelhas mais proeminentes e dentes maiores. As primeiras espécimes de Cro-Magnon também exibem algumas características que se lembram aquelas encontradas nos neandertais, já explicamos isso. Os primeiros Cro-Magnon também tinham tons de pele bem mais escuros do que a maioria dos europeus modernos. Foi a seleção natural que tornou a pele deles mais clara. Para entender como eles se tornaram brancos, a gente não vai achar essa resposta na Europa. Vai achar essa resposta na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão com o povo Kalash. Foi o primeiro povo branco desse planeta. Bom, a genética dos Kalash é interessantíssima. Então, se vocês me perdoam o preciosismo, vamos falar um pouco dela. Há 3 tipos de origem genética. Passada só através da mãe, DNA mitocondrial. Passada apenas através do pai, o
cromossomo Y, e a passada através de pai e mãe, que é o autossômico, DNA autossômico. Bom, vamos começar falando do DNA do cromossomo Y, certo? O que a gente encontra entre os Kalash? O haplogrupo U4 tem a sua origem entre 21 e 14 mil anos atrás. Sua distribuição está associada ao gargalo populacional devido ao último máximo glacial. Vamos colocar aqui um mapa de onde se encontra o grosso dessa população. Também entre os Kalash é bastante comum o haplogrupo RO, que deriva do mesmo haplogrupo R. É o clado ancestral do subclado ROA e do haplogrupo HV, sendo, portanto, antecedentes dos haplogrupos HIV. A maior variedade de subclados do RO vem da Península Arábica, o que sugere que esse clado se originou e se espalhou a partir daí. Acredita-se que o ROA tenha evoluído nos oásis da Idade do Gelo, no sul da Península Arábica, há cerca de 22 mil anos. O atual Iêmen, basicamente. O subclado teria então se espalhado a partir daí, com o início do período glacial tardio, por volta de 15 mil anos atrás, certo? Ele é encontrado entre ibero-mauricianos, norte da África, nos sítios pré-históricos de Tal-Faroe e Afalu, que datam do Epo-Paleolítico, certo? E também encontrado, evidentemente, como a gente já disse, entre os Kalash. Foi observado também em múmias escavadas do sítio arqueológico Abu Sir el-Melek, no Médio Egito, que datam do período pré-ptolomaico, no final do Novo Reino. Então vamos lá. Opa. Os egípcios também carregam esse DNA que é encontrado entre os Kalash. Como os Kalash, por essa época, já era branco, já era um povo branco, a gente já tem uma ideia de onde e por onde a população do norte da África começou a clarear a pele. Correto? O santo da Igreja Católica do final do terceiro século, São Fortunato de Serra Capriola, também possui esse DNA. RO. O RO ocorre hoje na Península Arábica e suas maiores frequências são observadas entre os Socotre, um povo que habita a ilha de Socotra. Da onde vem aquela planta que o povo gosta? Como é que ela chama? Rosa do deserto, certo? Esse clado também é encontrado entre os Kalash, como a gente já disse. Então a gente já viu aí um link entre eles, certo? O link entre eles. Vou falar agora do haplogrupo U2, muito mais comum no sul da Ásia. Então, os Kalash vêm originalmente do sul da Ásia, onde vivem os Drávidas, e da Península Arábica, isso está ficando mais ou menos claro. E é encontrado também em alguma frequência na Ásia Central e na África Ocidental, embora muito mais comumente no sul da Índia. O haplogrupo U2E, que é comum na Europa, não é assim frequente. Esse haplogrupo existe na Europa, mas ele não é frequente entre os europeus. E essas linhagens do sul da Ásia e da Europa divergiram 50 mil anos atrás, o que significa que houve um fluxo materno muito baixo entre o sul da Ásia e a Europa ao longo desses últimos 50 mil anos. Mas vamos continuar. O haplogrupo J, também encontrado entre os Kalash. Só lembrando que o haplogrupo U2 e U4 são encontrados entre os povos Ket e Ngansan e povos indígenas do rio Yenisei e da Península do Taimir, ou seja, entre siberianos. O haplogrupo J surgiu cerca de 45 mil anos atrás, no Cáucaso ou no Oriente Próximo. Tá ficando interessante. Vamos lá. Voltando aos Kalash, eles compartilhavam uma porção significativa da deriva genética com o MA1, um fóssil de caçador-coletor siberiano, do Paleolítico de 24 mil anos atrás, e da cultura Yamaya, que deu origem aos indo-europeus. Então, gente, o fato dos Kalash ter sangue indo-europeu não quer dizer necessariamente que eles vieram dos indo-europeus. Na verdade, não, né? O DNA deles é muito distinto, é um dos 7 grupos de DNA desse planeta. Você tem os melanésios, os papuásios, você tem os ameríndios, você tem os povos mongólicos, você tem os povos africanos,
você tem os indo-europeus, as populações do sul da Ásia e eles. Então, o mais provável é que eles tenham originado esses povos que acabaram dando origem aos indo-europeus, ou pelo menos compartilhado da genética deles, né? Contribuíram. De toda forma, os Kalash foram muito provavelmente os primeiros grupos a se separar de uma população ancestral moderna do subcontinente indiano, há 11.800 anos atrás. Então a gente sabe quando e como eles foram parar lá. São provavelmente uma mistura de povos dravídicos com pessoas que acabaram dando origem aos indo-europeus. E isso há cerca de 11.800 anos. Os Kalash fazem parte do contínuo genético do sul da Ásia, sem qualquer mistura étnica macedônia. Por que é importante dizer isso? Porque eu vou mostrar uma foto dos Kalash para você ver como eles se parecem. Ok, viu que eles são branquinhos? Mas não tem nada de europeu, nada de europeu, nada. Não tem nada de europeu. Certo? Os europeus surgiram depois deles. Eles são parentes dos ancestrais dos europeus, não dos europeus em si. Então, quando as pessoas viram pessoas brancas, de pele, olhos e cabelos claros, lá perdido no meio da Ásia, eles acharam que eram descendentes dos gregos, né, dos macedônios que conquistaram a parte da Índia, mas não era, não tem relação nenhuma. Vamos falar um pouco sobre DNA autossômico. Rosenberg, Majahan e outros realizaram simulações dividindo frequências genéticas autossômicas em populações selecionadas em um determinado número de clusters. Para 7 clusters, aparece um, vocês vão ver aqui, esse amarelo, que é quase exclusivo dos Kalash. Quantidades menores da frequência genética Kalash juntam-se a povos associados à Europa e Oriente Médio, que estão em azul, e ao sul da Ásia, que estão em vermelho, ou seja, eles contribuíram com a chamada branquitude, especialmente a branquitude do norte do continente africano. Então, o que a gente percebe depois de tudo isso? Que as populações do norte da África não são subsaarianas. Sabe a teoria? Os povos africanos fizeram o Egito. Não, jacaré. Foram os povos asiáticos. Mas eram pretos. Sim, eram negroides. Porque toda a humanidade era negroide nessa época. Toda a humanidade. O único povo branco que existia 10.000 anos atrás era os Kalash, que inclusive contribuíram com o pool genético das populações norte-africanas. Entenderam? Os ancestrais dos marroquinos e dos argelinos do oeste, em particular, vieram da Europa. Os ancestrais dos argelinos do leste, tunisianos, líbios e egípcios vieram do Oriente Médio, do Cáucaso e da Península Arábica. Portanto, o norte da África, chamada África Branca, não vem do sul. Faz todo sentido para vocês, né? As populações que viviam no Saara antes deram origem aos povos nilo-saarianos. Vamos mostrar só mais uma vez a diferença entre Kalash, olha o Kalash, berbere marroquino, olha o berbere marroquino, nilo-saarianos. Vamos, que tal? Vamos mostrar novamente, para que não reste dúvida. O norte da África tem origem asiática e europeia. Por isso eles são brancos, ok? Foi um prazer.